Formar crianças e jovens tem exigido dos professores ir além dos conteúdos curriculares e do estímulo às habilidades cognitivas, ou seja, do ler, do escrever, do fazer contas. É necessário estimular as competências socioemocionais de cada um: responsabilidade, liderança, autocontrole, sensibilidade. Assim, eles estarão preparados para enfrentar um mundo cada vez mais competitivo e complexo. Terão mais chance de sucesso em vários aspectos. O Conexão gosta muito dessa pauta e hoje conversa a respeito com Wilman Costa, que é diretor do Colégio Estadual Chico Anísio, e com o César Augusto Amaral Nunes, professor doutor e pesquisador do GPEM e associado à Faculdade de Educação da Unicamp. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom recebê-los. César, por favor, tente resumir para quem está em casa, não é educador e ultimamente tem escutado muito falar sobre essas habilidades emocionais. Explique para essa pessoa esse conceito, o que traduz, o que está por trás das habilidades socioemocionais. Então, se a gente pega o próprio nome, socioemocionais, já dá para entender um pouco. Existem várias situações difíceis que a gente tem no dia a dia e onde as emoções estão envolvidas. Então, eu tenho uma situação difícil e eu preciso ser persistente para conseguir lidar com aquela situação. Então, essas emoções de cunho pessoal, elas entram como uma das competências, como competências socioemocionais, mas também isso sempre acontece num contexto social. E então, algumas das competências são mais individuais, mais próprias, por exemplo, ser persistente, você se conhecer, ter autoconfiança, mas algumas envolvem a relação com outros, então elas são mais sociais. Quando a gente coloca todas juntas, por exemplo, uma mais social, eu ser empático, entender um ponto de vista, uma outra perspectiva, aceitar, valorizar isso. Ter percepção. Isso, essa sensibilidade, sensibilidade ao outro, ao que está em volta. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, nós demos o nome de socioemocionais, certo. Mas elas são variadas, algumas mais próprias, mais individuais, outras mais sociais. Mais sociais. E esse conceito, enfim, na educação, isso é novo ou não? Olha, na realidade não é novo, isso sempre existiu de alguma maneira, dependendo do trabalho do professor, mas de forma intuitiva, O que a gente está trazendo, que a gente traz bem no Chico Anísio, é que a gente trabalha de maneira intencional, que aí a gente pode avaliar e pode colher o resultado assim com mais certeza do que está fazendo. Então, essas competências, eu acho que até a base também está trazendo, a base nacional está trazendo, a gente tem que trabalhar de maneira intencional e conseguir avaliar. Bom, para a aprendizagem, que peso isso tem? Olha, tem um peso muito grande para a aprendizagem, mas para a vida também. Hoje se discute muito a formação de um cidadão mais integral, que se volta ao bem-estar pessoal, mas ao bem-estar social também. E então, no processo de aprender, quando a gente começa a ter situações mais complexas, que você tem que lidar, tem que aprender a lidar não só com o conteúdo, mas com as relações, por exemplo. Então, isso é muito importante e como são situações mais complexas, a gente tem que ter uma autogestão maior, por exemplo, mais disciplina em termos de para alcançar um objetivo mais difícil, eu vou ter que ser mais persistente, tem coisas que não vão dar certo, então vou ter que ser resiliente e aceitar algumas coisas. Então, num processo de aprendizado que é cada vez mais complexo, a gente precisa dessas outras competências também. Mas como eu falei, quando a gente está desenvolvendo isso para a vida, muitas vezes no processo educacional a gente não está mais olhando só para resultados cognitivos. Foi bem nas provas, passou no vestibular, não, a gente quer também que esse desenvolvimento, como o Will falou, que ele seja intencional. Então você começa a desenhar atividades diferentes também para que isso ocorra, o desenvolvimento intencional dessas competências. Pois é, ele falou das habilidades diferentes. Na prática, é muito difícil criar alternativas para despertar essas habilidades, trabalhar essas habilidades em sala de aula? Ou o professor em si, no fundo, já conhece um pouco o perfil de cada aluno que tem? Conhece, mas ele precisa trabalhar, ele precisa ter componentes específicos para poder desenvolver essas competências. Lá no Chico Anísio,
nós temos essas atividades que tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, né? Tem o projeto de vida, que o aluno ele passa a falar com o professor, ele tem a coragem de falar com o professor, e o professor também nesse momento aprende a ouvir, porque antes o professor era como um palestrante, né? Ele falava e o aluno colhia o conhecimento. Hoje, né, o aluno ele constrói o conhecimento junto com o professor. Eu estava falando do projeto de vida, um momento que o aluno fala bastante, tem o projeto de intervenção, o projeto de pesquisa, estudos orientados, que tudo isso ativa essas habilidades. O projeto de vida, para a gente pegar como exemplo, acontece na sala de aula, enfim, com as cadeiras, os alunos posicionados, o professor na frente, ou é uma coisa mais intimista, são rodas? Como é que funciona? Vocês pensam nisso também, eu acredito? Pensamos. Olha, eu não acredito nesse tipo de escola que está todo mundo enfileiradinho, olhando para a nuca do outro. Eu acho que a gente tem que pensar em mudar esse desenho da sala de aula. Até para estimular a abertura do aluno, claro, né? Para ele se abrir com o professor, levar uma... Eu me incomodo muito quando eu entro numa sala e vejo que está todo mundo enfileiradinho, olhando para o professor. Não é só dentro desses componentes que eu falei, mas nas disciplinas português, matemática, eu acho que o professor tem que fazer o desenho adequado para aquele conteúdo. Sabe, a gente não tem que ter esse formato de sala de aula. Eu uma vez falei na escola, se eu fosse arquiteto, eu fazia a sala de aula redonda, porque evitava esse desenho tradicional, que eu acho que isso atrapalha um pouco. A gente tem que se mexer. A sala de aula é alguma coisa viva que tem que movimentar sempre. Então não tem um formato definido, nem para os componentes e nem para a aula dos conteúdos da Base Nacional Comum. Olha, o psicólogo Oliver John, ele esteve no Brasil para um evento de educação recentemente. Ele costuma dizer que não há educação que funcione sem valorizar a figura do professor. Nesse caso, valorizar e treinar. Nesse caso, de trabalhar com as habilidades socioemocionais, já existe uma preocupação na hora de formar o professor, os novos professores, para que eles possam saber trabalhar isso em sala? Não dá para esperar que o professor consiga desenvolver essas habilidades com seus alunos se o professor mesmo não tiver as mesmas habilidades. E um exemplo simples de entender isso é, por exemplo, quando você traz uma situação que é do dia a dia dos alunos, corriqueira para eles, mas que é complicada. O professor pode já chegar dando respostas, mas ele quer justamente que os alunos lidem com essa situação complicada. Por exemplo, uma situação de recreio da escola, um intervalo, onde os alunos se juntam e brincam, né? O que acontece? Esse momento é onde acontece o bullying, é onde acontece a exclusão, né? Eu vou brincar só com o meu amigo. Então, alguns alunos podem dizer, eu quero ter a minha liberdade, né, de escolher com quem eu vou brincar, mas ao mesmo tempo tem aquele que é excluído e ninguém brinca com ele. Então, quando você traz isso para os alunos, falam, como que a gente cria uma regra que todo mundo tem que ser incluído na brincadeira, eu estou ferindo a liberdade daquele que não queria brincar. Tem alguns que são mais tímidos e falam, eu não quero brincar com aqueles que são violentos, eu quero escolher, mas você vê que não é o outro que está excluindo, ele está excluindo alguns. Então, quando você traz esse tipo de situação e provoca a discussão, é isso que permite os alunos entenderem a tomada de perspectiva, trazer os argumentos. Se o professor chega já dizendo, olha, isso é o certo, vamos fazer assim, inibiu o desenvolvimento, né? Então o professor tem que ter essa sensibilidade, no fundo ele tem que ter vivido situações semelhantes, que em geral ele vive numa sala de professores, num planejamento, quando é coletivo, decisões, lá tem que mostrar que ele tem essas habilidades para trazer para cá e trabalhar com os alunos. Você falou na formação do professor, e isso me incomoda muito. Eu acho que a academia, ela não está muito focada, ela forma o professor hoje para ser um pesquisador e para um conteúdo. Mas para o professor, que a gente precisa hoje em sala de aula, quando eu recebo um professor que acabou de ser formado, é muito difícil, porque a faculdade não olha por esse lado humano. Eu acho que precisa rever o conteúdo, como a faculdade prepara de maneira profissional o professor.
porque eles preparam o professor, eles são bons para fazer pesquisa, mas para lidar com o aluno, para ver isso aí que você acabou de falar, ter essa percepção, interferir... Ter uma relação mais próxima, mais íntima. Mais íntima é difícil e você olha no currículo da faculdade, não vê muito isso. Lá no Chico Anísio a gente é uma escola que inclui bastante e o que você estava falando aí, eu estava lembrando dos alunos e como o professor interage, que ele vai lá, conversa, olha aquele seu amiguinho ali, sabe? Não é uma coisa de dizer, faça isso, é estimular, é ensinar a olhar para o outro. E se aproximar. Né? E se aproximar. Chama outra pessoa para a nossa conversa. Olha, a recente edição da revista Nova Escola traz as socioemocionais como assunto principal. Quando as emoções entram no currículo é o título da reportagem da Bruna Nicoliello, que conversa com a gente agora. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, e você, Eliane? Tudo ótimo, bom ter você aqui com a gente no Futura. Bruna, tem um aspecto muito bacana que a sua matéria traz logo assim de cara, né? Que é a questão das pesquisas. Já são feitas pesquisas hoje em várias áreas comprovando tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? O que você destaca para a gente? Exatamente, Eliane. O nosso ponto de partida da reportagem foi essa série de pesquisas, né? Que nos últimos anos tem jogado luz sobre a importância das competências socioemocionais. Eu destaco duas em especial, é claro que a gente tem uma série delas, das quais a gente poderia falar, mas tem duas bem relevantes que eu gostaria de mencionar. A primeira delas é um excerto dos dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, né, da OCDE, que identificou que mais autoconfiança e mais motivação leva a um domínio maior da língua materna. Outro dado interessante de uma pesquisa realizada no Brasil, aliás, do Instituto Ayrton Senna, com alunos da rede estadual aí do Rio de Janeiro, revelou que os alunos mais persistentes, mais focados e mais organizados, eles aprendem cerca de 1/3 a mais em matemática ao longo do ano letivo que os demais, né? O mesmo acontece em língua portuguesa, quer dizer, os alunos que têm mais abertura ao novo, ou demonstram mais disposição, mais essa abertura ao novo, têm um desempenho que é cerca de 1/3 maior do que os demais em língua portuguesa. Eu achei isso o máximo. É muito interessante. E vale lembrar, Eliane, que todas essas pesquisas, elas endossam também as descobertas dos teóricos pioneiros da educação, né? Como Piaget, Vygotsky, Ausubel. Isso é uma coisa que eu acho bem importante destacar, porque, a rigor, não temos nenhuma novidade. Aliás, isso foi dito por vocês no estúdio, né? A diferença é que hoje a gente tem dados numéricos que comprovam a eficácia desse tipo de conduta, né? Desse tipo de abordagem. O Piaget, o Vygotsky estavam falando há muito tempo, né? Da importância da interação, da curiosidade, da disposição para alcançar objetivos como forças motrizes da aprendizagem, né? Tá legal. E você percebeu também que a ideia de estimular essas socioemocionais nas escolas chegou à rede pública, né? Isso, exatamente. Na reportagem a gente destaca alguns casos, algumas experiências que já acontecem em instituições públicas no Brasil. Um desses casos é o do SECA, né, do Colégio Estadual Chico Anísio, aí no Rio. Um outro caso nós temos também em Petrópolis, na rede municipal de Petrópolis, e finalmente em Paulínia também um outro exemplo. São todos projetos, propostas de trabalho muito interessantes que trabalham intencionalmente as competências socioemocionais atreladas ao conteúdo, né? Quer dizer, não é uma coisa a mais, não é um projeto que o professor vai fazer para trabalhar a cooperação ou trabalhar a empatia, enfim. São projetos que trabalham intencionalmente todas essas habilidades enquanto se ensinam conteúdos, né? Acho que o ponto em comum dessas experiências que a gente traz na reportagem é esse trabalho intencional, desenvolvendo cooperação, desenvolvendo a comunicação, né? Eu acho que o exemplo do SECA é bem interessante porque na aula de matemática, os alunos aprendem a comunicar suas estratégias de contagem, enfim, cálculo mental. O outro exemplo, o caso que a gente traz de Petrópolis, diz respeito à identificação de sentimentos.
e como as crianças melhoraram depois de conhecer, nomear esses sentimentos, né? Elas melhoraram inclusive o seu vocabulário, né? A riqueza das palavras e tudo mais. Bruna, e rapidamente você chegou a falar da relação dessas habilidades com a Base Nacional Comum Curricular. Exatamente, como a gente menciona na matéria, toda essa temática, se não chegou na escola ainda, vai aportar em breve, porque a base contém muitos desses tópicos, né? Embora ela não mencione claramente esse termo, né, competência socioemocional, ela traz uma série de características que estão relacionadas às habilidades sociais e ligadas à emoção também. Então, eu não sei se a gente tem tempo, Eliane, Não muito, Bruna, infelizmente. É só citar um exemplo muito pontual da matemática, por exemplo, a base menciona que o aluno tem que ter a capacidade de organizar, comunicar informações relevantes, sentir-se seguro da própria capacidade, ter perseverança, quer dizer, tudo isso está relacionado às competências socioemocionais e está ali mencionado claramente na base. Tá ótimo, Bruna. Muito obrigada pela sua participação no Conexão. Eu vou deixar a dica enquanto a gente retira a sua imagem da tela. Por favor, continue acompanhando a conversa daí. E vou mostrar o site rapidinho, só na tela para você, da revista Nova Escola, que é muito bom, inclusive traz para os professores e educadores sugestões de vídeos, livros e cursos que eles podem fazer, enfim, sobre esse assunto, tá bom? Você queria acrescentar alguma coisa, César? Pode falar. A gente falou várias vezes, né, que a gente quer fazer o desenvolvimento intencional dessas competências, quer dizer, é a intenção da escola, do professor. E se não estiver acontecendo, né? Então é muito importante a gente pensar que nessa formação dos professores, que para esse desenvolvimento, a gente tem que ter novas abordagens também para avaliação. Isso. E não é uma avaliação só externa que vem depois, porque se já acabou o ano, já acabou a atividade, como é que o professor vai ajudar nesse desenvolvimento? Então, a gente tem que ter avaliações processuais sobre essas competências, né? E aí é interessante pensar que no mundo inteiro vem sendo feito um trabalho muito forte do aluno se autoavaliar. Uma das maneiras de fazer isso é usar o que nós chamamos de rubricas, né? O aluno ele tem uma clareza de em que nível eu estou com relação, por exemplo, pensar respeito, por exemplo. Eu apresentei uma situação onde os alunos iam trabalhar não com os amigos, mas com pessoas que eram de outras séries e que pensavam diferente. Então, eu provoquei uma situação onde seria difícil ser respeitoso. E aí ele vai ver se ele conseguiu ser respeitoso no momento que ele estava com os que pensavam igual, ou se ele conseguiu ser respeitoso nos que eram amigos, ou se ele conseguiu encarar situações difíceis e ainda assim, né? Então, ele se faz uma autoavaliação, mas traz as evidências também. Esse trabalho a partir de evidências e autoavaliação dos alunos é uma das vertentes, na maioria dos currículos, né? A gente está falando da nossa base, mas se a gente olha os currículos dos países que têm ido muito bem no próprio PISA, todos eles têm trabalhado muito forte na avaliação formativa. Tá bom, essa é a tendência então. Tá bom. Olha, falamos aqui ainda há pouco do ensino integral, então desde 2013 o Instituto Ayrton Senna propõe a educação integral em tempo integral, combinando o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. O Colégio Estadual Chico Anísio, aqui no Rio, aliás, é referência dessa iniciativa. Vamos saber dos resultados com a Daniela Arai, que é gerente de conteúdo do Instituto Ayrton Senna e conversa com a gente. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, um prazer participar. Tudo bom, Daniela? Por que vocês entendem que realmente é importante, porque vocês apostam, né, na união dessas competências? Bom, a gente entende que para viver e para transformar esse mundo que a gente vive hoje, o século XXI, a gente precisa dessas competências combinadas, né, as cognitivas e as socioemocionais. Apesar das socioemocionais serem já alguma coisa antiga na educação, né, desde que o mundo é mundo, nos últimos séculos elas não têm tido todo esse foco que elas merecem, né? Então a gente tem aqui um histórico de uma educação formal que foi concebida por uma sociedade mais industrial, né, uma sociedade mais mecânica. O mundo mudou muito nos últimos tempos e essa educação que a gente construiu há 2 séculos atrás não funciona mais. Então a gente precisa preparar essas crianças para esse novo século, né? Então a gente entende que desenvolver o ser humano por inteiro, não pensar só das competências cognitivas, conteúdo, raciocínio lógico,
mas olhar para a empatia, para engajamento, para colaboração, para criatividade, são fundamentais para a gente construir uma sociedade melhor mesmo. Assim, a nossa aposta é numa educação para construir, para formar pessoas que possam construir uma sociedade melhor. E por que a ênfase no ensino médio? A partir, inclusive, aí desse trabalho que vocês desenvolvem já há alguns anos, né? E começaram com o Chico Anísio. A ideia é que a educação integral, ela perpasse toda a educação básica, né? Desde o ensino infantil até o ensino médio. Mas a gente tem um contexto muito mais preocupante no ensino médio, né? A gente tem um contexto de forte desengajamento dos jovens com a educação, né? O ensino médio não está engajando os jovens, então a gente tem uma taxa de evasão absurda, né? Uma educação que não está mais conversando com os interesses, com as vontades desse jovem, e isso precisa ser corrigido urgentemente. Mas a ideia do Instituto é não parar no ensino médio. A gente vem construindo uma proposta de educação integral para o ensino fundamental, anos finais e iniciais também. Então, isso tem que ser uma linha ao longo de toda a educação básica. Tá bom. Daniela, rapidamente vocês já estimulam, né, essa prática, trabalham com esse foco no integral já em algumas escolas, tanto aqui no estado do Rio quanto em Santa Catarina. Vocês esperam espalhar isso mais breve para outros estados? Exatamente. A ideia do Instituto, na verdade, não é substituir o Estado ou atender milhares de escolas. A ideia é promover experimentações que provem que é possível, sim, desenvolver uma educação integral em escala, ou seja, que é possível ter abrangência e profundidade ao mesmo tempo, como forma de um laboratório mesmo, de construir aprendizagens que depois possam ser disseminadas e inspirar outras práticas e políticas. Então, a ideia do Instituto é, sim, escalar essa ação para alguns outros estados, mas mais como uma forma de inspirar, multiplicar ideias, práticas e políticas, não necessariamente como um atendimento. Tá bom. Daniela, muito obrigada. Realmente a gente já está encerrando o programa, estamos com os minutos finais. Foi muito bom ter você aqui de novo no programa, tá? Obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Quer acrescentar alguma coisa, Vilma? Reforçar o que a Daniela falou, porque o ensino médio é muito preocupante, porque tem muita evasão. Reforçando o que ela falou, a evasão lá no Chico Anísio é zero. Não existe evasão, a gente consegue envolver os alunos, porque a gente trabalha com o ser humano como um todo. A gente não fatia o conhecimento, né? O socioemocional, o núcleo, está muito ligado lá à base nacional, e isso faz com que o aluno veja sentido naquilo que está aprendendo. A reprovação também é baixíssima, se aproxima de zero. Então, o projeto, né, que nós somos parceiros, o Instituto Ayrton Senna, dá muito, muito certo. E eu acho que realmente o futuro da educação, caminhar nessa direção. Tá bom. César, você quer deixar alguma mensagem final? Sim, eu gostaria de falar o que nós conversamos antes, das competências que a gente chama de híbridas, né? Eu sei que é mais uma complicação, mas é muito simples, né? Quando a gente pensa em criatividade, por exemplo, ou pensamento crítico, a criatividade depende de competências cognitivas. Você tem que conhecer técnicas, conteúdos para ir além. Mas quando a gente tenta ser criativo, eu preciso das competências socioemocionais também, né? Porque eu vou ter resistência às novas ideias, eu vou ter que ser perseverante para conseguir transformar aquilo num produto ou uma solução que seja implementada. Então essas competências híbridas, elas têm sido vistas, né, tanto a criatividade como o pensamento crítico, como um caminho para o desenvolvimento das outras duas. Então tem muita escola apostando em criatividade. O PISA 2021 vai ter avaliação de criatividade. Ainda eu faço parte da comissão que está definindo os instrumentos, e a gente sabe que tem que criar coisas completamente diferentes do que estão aí. Mas só para apontar que isso é um caminho que vem vindo, que une os dois lados, as cognitivas e as socioemocionais. Com certeza o Conexão vai falar sobre isso mais adiante. A gente realmente, como eu disse no começo, gosta dessa pauta e incentiva. Muito obrigada pela participação de vocês no Conexão, por essa troca de ideias. Foi muito bom. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. O Conexão vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, na tela aqui do canal Futura, ou a qualquer hora do dia e da noite, você sabe, no futuraplay.org. É só clicar. Tchau, tchau.